Olá, nerd, quase nerd, nada nerd. Eu sou o Matheus e esse é o Nerd em Treinamento. Bom, vocês estão percebendo, a Dayana não está aqui ao lado, né? Estou até num outro lugar aqui meio improvisado para gravar. Nossa filha Lara acordou e ela teve que cuidar dela. Então eu vim aqui gravar sozinho a chamada do vídeo, onde nós vamos discutir e comentar o quarto episódio de Westworld. Isso mesmo, chegamos aí ao quarto episódio. Antes de começar, eu queria agradecer, né, os comentários, o carinho de vocês, o pessoal que está assinando o canal e em especial a Maria Margarida e o Pedro Antônio, né, que estão dando contribuições aí nas discussões, teorias, enfim, tá muito legal. Então confere aí o vídeo. No episódio, começa com o Bernard conversando com a Dolores, mais uma vez. E ela relata pra ele que ela tá sofrendo por causa da dor e da perda dela, que os pais delas faleceu. Foram assassinados, né? Isso, eles foram assassinados mais uma vez. E ela amanhece o dia do lado do William, mas com uma arma na mão. Isso, pela primeira vez ela não acorda na fazenda, né? A gente sempre teve a introdução do novo dia dela, ela acordando na cama dela, fazendo toda aquela rotina. E dessa vez ela acorda, né, dando sequência, né, ao dia anterior, fora então da rotina dela padrão e com a arma na mão, enfim. Né, já temos uma evolução aí dessa rotina, ela já está fora dessa rotina. Então o episódio gira muito, de novo, ao redor dessa evolução dela novamente. Então ela segue na caçada, né, com o William e o Logan. Nesse momento, nesse arco, né, a gente tem uma conversa do William e do Logan que deixa claro pra gente que a família do Logan tem participação no parque e quer ampliar essa participação. Então eles têm alguma coisa ali. O William tem participação porque vai casar com a irmã do Logan, né? Isso, vão ser cunhados, então ele vai entrar pra família. Então dá a entender que o Logan tá fazendo algum teste com o William pra ver se ele pode entrar pra família. E tentando descobrir também, entrar em níveis mais profundos do jogo. Não sei se é a mesma coisa que o Homem de Preto quer fazer em termos do labirinto. Não creio que seja a mesma coisa. Mas ele quer em níveis mais profundos do jogo, né, em partes mais difíceis, enfim. E é interessante que existe uma teoria sendo veiculada aí no Reddit, que o Logan seja filho do Homem de Preto. Né? E, portanto, o William vem a ser genro do Homem de Preto. O Homem de Preto tendo participação no parque, que fica claro nesse episódio que tem alguém do conselho já ali. Então tem muita gente dizendo que é o próprio Homem de Preto, até por ele ter carta branca, né, para fazer o que ele quer. Ele sabe muito do parque. Que trabalha lá com eles. Aí, quando acontece algum problema, acontece alguma coisa, tá interferindo na conversa, alguma coisa... Ah, não, ele tem carta branca. Não, ele pode fazer. Então ele sempre tá podendo fazer tudo, né? Ainda, né, sobre a Dolores, mais uma coisa interessante é que quando ela tem alguns flashbacks conversando com a mesma menininha que tinha dado a pista do labirinto pro Homem de Preto, ela tem alguns flashbacks, as cenas rápidas, mostra a igreja, a menina fala que vem do mesmo lugar que ela, mostra uma igreja e tal, e mostra ela cavando o próprio túmulo, né? Tem uma cruz escrito Dolores, fica claro, aí dá pra gente ver. E então, é mais um pouco da evolução que ela vai ter, enfim. E é interessante que quando o xerife chega para levar ela para a rotina de novo da história dela, que ela tá fora do lugar que ela deveria estar, a menininha não tá mais lá, então alguns estão dizendo que aquilo é só na mente dela, é uma projeção, é um oráculo que dá pistas do labirinto. Com a menina e a menina foi desativada, talvez. Porque ela apareceu pro Homem de Preto também. Às vezes tenha sido deixado pelo Arnold, aquela menininha lá, para dar dicas do labirinto. Né, dizem que o labirinto, o centro do labirinto é onde os anfitriões encontram a consciência, o passo final da mente bicameral que o Arnold estava tentando construir. E aí o xerife vai pegar ela reage, né? Ela tem uma reação, o rosto dela, um rosto bastante com uma raiva, assim, e parece que ela tem um momento de consciência de que ela está passando por uma coisa que não é real, enfim. Mas aí o William chega e fala, o que está acontecendo? E aí parece que ela volta, a rotina dela, ela volta a si, enfim, dá sequência àquela mocinha doce que ela sai, dá um sorrisinho, parece vai que embora nada aconteceu. E continua a sequência dela. Então,
Isso chamou muito a atenção, ela vê o túmulo dela e essa evolução que continua acontecendo. Aproveitando então, né, o Homem de Preto também tem uma evolução bastante grande nesse episódio. Ele chega no local onde foi indicado pela menina, né, onde era o ninho das serpentes, o arroio de sangue, enfim. E ele até mata, né, uma serpente procurando se tem alguma informação de mapa de como tinha no escalpo do rapaz lá do salão. E ele fala, não tem nada, nenhuma serpente que bota ovo aqui, enfim. Aí ele olha pro rio e vê como chama? Esqueci. A loirinha da cobra. A loirinha lá, acho que é Armistício o nome dela, não me recordo. E ela tem uma tatuagem de cobra, né? Isso já era uma teoria que alguns estavam falando, que talvez essa cobra fosse literalmente ela, né? E ela fica ali, talvez ali seja, né, o ninho, né, da serpente, enfim. E aí ele se junta ao bando dela. É porque na teoria, na verdade, eles falam que a cobra, né, tá próxima do rio e ela tá se banhando no rio, né? E nossa, é muito interessante quando ele começa a conversar com ela, faz o que ela pede, né? E ele pergunta o porquê da tatuagem dela, ele quer saber da origem da tatuagem dela. Aí ela conta que foi a família dela que foi assassinada, ela tinha 8 anos. E ela conta que ela estava pintando a tatuagem dela com o sangue dos inimigos dela. Do bando do Wyatt. Isso, faltou apenas o rosto, né? A cabeça da cascavel. Da serpente. Que é o Wyatt, né? Que ela quer caçar. E então já introduz a história nova do Ford. Então, será que antes ela tinha essa tatuagem, mas tinha uma outra história por trás? E agora com a... Você acha que modificou? Pode ser que tenha sido feito um upgrade na história dela e tenha sido incluído esse passado. Porque no primeiro episódio o Ford ainda não tinha introduzido, ou literalmente não, mas talvez tenha, já não sei mais. Porque talvez ele já estivesse trabalhando, aqueles devaneios já era a introdução da história, talvez que ele estava incluindo em alguns... Agora tá uma bagunça a história, né? Já tava bom, diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Já tem mais dúvidas aí, esclarece uma coisa, abre 3 outras dúvidas, né? Então... não sei ao certo, mas dá a entender que não tinha esse histórico e agora tem com a introdução do Wyatt. Ela diz que ele é chamado de muitos nomes, né, mas mais conhecido como Wyatt, e aí o Homem de Preto dá um sorriso, tipo, então eu sei por onde ir agora, e tá indo lá atrás dele. O que ela pede para fazer é libertar o Hector, que é o Santoro, que finalmente aparece novamente. Ele tem uma conversa interessante na prisão com ele. Desenvolve um pouco a religião também, fala um pouco de que não importa se são deuses, homens, enfim, tudo vai acabar mal, e aí o Homem de Preto até diz que eles têm alguma coisa em comum. E o legal de tudo é que o Homem de Preto ele dá um sinal para os programadores, né, liberar a explosão do presídio, que é aquilo que eu achei muito top, ele riscou o fósforo, né? O pessoal recebe esse sinal como se fosse um chamado para usar fogos, enfim, explosão, e libera, né, de novo mostrando que ele está trabalhando com alguém lá dentro, ele pode fazer o que ele quer, enfim, isso deixou a gente bastante intrigado, né, e leva a crer que ele seja esse homem do conselho que já chegou no parque. E aí puxando já outro arco, que é o Ford, a Teresa ali, o Bernard, enfim, toda aquela intriga ou aquela história que se passa com eles, o Ford chama a Teresa, vai conversar com o Ford, e ele coloca ela exatamente na cadeira que ela sentou com os pais dela quando ela era criança e tinha visitado o parque, né? E ele diz para ela bem claramente, a gente sabe de tudo sobre os nossos funcionários, sobre os nossos visitantes. Saia, né, não fique no meu caminho, não me atrapalhe. Então ele dá uma fala ali do Bernard, ele fala assim, tenha cuidado, né, com o Bernard, enfim. Então ele sabe que ela está com ele, e ele dá um sorriso nessa hora que alguns interpretam, né, ele diz que ele é muito sensível, interpretaram tentando criar uma teoria de que o Bernard até é um androide, é um anfitrião, né, que ganhou a liberdade, enfim, aí por isso ele está trabalhando com a Dolores, dando dicas e pistas para que ela também encontre o caminho. Eu não acredito nessa teoria, porque né? Ele conversa com a ex-mulher dele, ele tem aquele diálogo lá naquela sala, e ele acabou de perder um filho. Como que ele teve um filho? Bom... o argumento principal que estão usando é da fala da Dolores no início, né, das entrevistas,
quando ele fala de tirar a dor dela, ela dá a mesma resposta que ele deu num outro episódio. Mas está muito junto. Então, eu também interpreto isso, que como ele está muito próximo dela e ele é responsável por grande parte da programação e dos androides, do comportamento deles, ela vai assimilando também algumas coisas dele, né? Então, tem duas interpretações aí. Ou os produtores querem mostrar isso para nós, que essa proximidade ela vai aprendendo com os trejeitos, com as falas, enfim, vai improvisando a partir disso, ou essa teoria de fato de que ele é um androide que já conseguiu sair do labirinto e ganhou a liberdade. Enfim, é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo. Eu também acho que é uma teoria difícil de ser provável, mas nunca se sabe, né? Outra coisa interessante que dizem também é a linha do tempo, né? Alguns estão dizendo que a Dolores está numa linha do tempo, as entrevistas estão acontecendo no futuro, né? Não na mesma linha do tempo em que a história está se passando. Então, também é algo que a gente vai ter que ver aí ao longo do tempo. Eu acho que é meio difícil porque parece que há uma sequência, né? Logo depois da conversa dela com o Bernard, ela acorda com o William, como se fosse sequência do outro dia. Então, essa questão da linha temporal parece que não, né? Muitos estão falando isso porque J.J. Abrams gosta de brincar com isso, como ele fez no Lost, mas a gente não sabe ainda, né? Tem poucas evidências para a gente comprovar ou derrubar de fato essa teoria, mas eu acredito que não. E uma outra coisa que fica meio assim no ar, será que o Ford não tá sabendo que o Bernard tá conversando todas as noites com Dolores? Porque pelo que a gente viu, ele sabe de tudo, como ele fala, eu né? sei de tudo, tipo assim, já tá até sabendo do caso em secreto com a Teresa, por que não vai estar sabendo disso? E outra coisa legal é o controle que ele mostra, né, sobre os androides, enfim, sobre o parque, como se fosse um deus mesmo. Na conversa que ele tem com a Teresa é meio que isso, né? Nós éramos os deuses e quem vem aqui se divertir são os meros convidados. A gente criou um mundo, não criou um parque. Ele tem muito essa ideia, né? E ele controla, desliga, liga os androides, enfim, sem nenhum aparelho, sem fazer como o pessoal lá da qualidade precisa desligar, desativar. Precisa de coisar, ela assusta, você vê, ela fica assustada. Parece que pelo poder da mente dele, ele controla os androides. Enfim, é uma questão aí que vai ser desenvolvida. Outro assunto interessante também, que é a Maeve, que tá tendo vários flashbacks agora, que tá voltando, ela tá fazendo uns desenhos daqueles homens que ajudam a limpar o parque, né, arrumar, da cabeça branca com aqueles negócios vermelhos assim, e ela desenha e guarda. Depois que ela abriu o potinho dela lá, no chão, o assoalho, ela viu que tinha um monte de desenho. Ela já tinha feito isso antes, várias vezes, pelo menos umas 6, 7 noites ali, porque tem algumas folhas ali que parece ser mais ou menos essa quantidade. E depois, logo em seguida, né, depois acho que no mesmo dia, né, que ela falou que o dia dela estava muito movimentado, muitos índios, né, muitos selvagens estão passando e uma das menininhas deixa um boneco cair. E aquele boneco é o mesmo, né, o semelhante aos desenhos que ela tem. E aí ela vai atrás e aí um dos anfitriões fala para ela, não perca tempo, isso é da religião deles, eles não vão falar com você. E aí numa conversa que ela tem anteriormente com a Clementine, ou logo depois, a Clementine, ela lembra de um rapaz do bando do Hector. Aí a Clementine fala, mas esse não é aquele que vive com selvagens? Aí ela fala, dá um sorriso assim, eu vou perguntar pra ele. E aí acontece de fato, ele vai lá de novo naquela cena, o Santoro, pra roubar, né, o saloon, e ela aponta uma arma pra ele e leva ele pro quarto pra conversar. E aí ela começa a questionar o que é, né, aí ela mostra o desenho, aí ele fala que eles são sombras que caminham do inferno, entre os mundos, né, enfim. Então, os índios parece que têm também uma percepção, né, disso que acontece no parque, e ela começa a perceber que ela não tá louca. Aí ela fala que ela tomou um tiro, mas não tem ferimento. Ele olha e fala, mas não tem ferimento nenhum, tá normal. Aí ela pede pra ele cortar, ele não consegue cortar. Não sei se porque ele não consegue mexer com a faca que não tá no negócio dele. Não sei, ele porque ele é bandido, na verdade. Ele poderia usar, mas acho que ele fala, eu não vou ferir mulheres indefesas, enfim. Aí ela esquenta no charuto dela e ela mesma faz o corte e ele enfia o dedo e arranca um pedaço de uma bala nela. Fragmento de bala. Um pouco antes no flashback dela, mostra o pessoal lá limpando ela, enfim, fazendo aquela remoção do corte, enfim. Aí um dos caras fala, eu preciso remover um fragmento de bala ainda. Aí o outro fala, não tem tempo, só fecha ela, tira o ferimento e coloca ela de novo para rodar, enfim. Então, isso dá o gancho justamente para essa cena, onde tira o fragmento de bala e ela fala, puxa, eu não tô louca.
E aí o xerife, né, e o pessoal tá invadindo o quarto, pede para abrir, e nisso começa a atirar, o Hector vai tentar revidar, e aí ela fala, não, isso não importa, e dá um beijo nele, porque é como se ela tivesse percebido, ó, não importa, amanhã a gente vai estar aqui de novo, né? E mais uma vez a gente não sabe o que tem naquele cofre que ele tanto quer. Acabou aí, às vezes né? tá vazio, às vezes não tem nada, é só o que ele tem que fazer é roubar o cofre. Porque o Homem de Preto deu uma dica, né? Falou pra ele, né? Falou, ó, um conselho, o que vocês estão procurando não tá naquele cofre, né? O que será que eles estão procurando? Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Como vocês viram aí, algumas coisas são esclarecidas, mas surgem milhares de outras especulações pra gente ficar preso aí, tentando. Então, se você está curtindo a série, coloca aí, né, comenta as suas teorias, concorda com o que a gente colocou, não concorda. Tem algum personagem já que é preferido seu, que você gosta mais, não gosta, né? Compartilha aí com a gente vai respondendo, enfim. E para fechar, né, nós vimos no episódio, na promoção do próximo episódio, do 5º episódio, o Homem de Preto conversando com Ford. Então isso reforça a ideia que talvez o Homem de Preto seja de fato do conselho, né? E tem um momento, né, que quando ele está com o bando lá do pessoal do Hector, um dos convidados vai falar com ele e agradecer pelo que a fundação dele fez pela irmã dele. Então isso já mostra pra gente que fora do mundo do jogo ele é uma pessoa boa, provavelmente. Né, tem uma fundação que salva vidas, enfim, e ele fica bravo, né? Ele fala, tô de férias, né? Não vem me perturbar aqui, senão corta sua garganta. E dá uma pista, né, de que ele tem muito dinheiro, de que ele pra falar 30 anos, todas as férias, o cara tem muito dinheiro. Provavelmente essa organização seja uma organização que trabalha alguma coisa com saúde, porque salvou a vida da irmã dele, né, do rapaz lá que agradece. Será que ele não está procurando, então, o labirinto por conta da consciência para evoluir, ou para os pacientes, ou para os próprios androides? Não sei, porque ele fala em vários momentos que ele está lá para libertar os androides daquela prisão que eles vivem. Ou algumas teorias dizem que ele mesmo está doente e pode morrer, e ele está tentando encontrar a chave lá do labirinto para conseguir transferir a consciência dele para um androide, enfim, e poder continuar vivo. Né, alcançar a vida eterna. Até falado no episódio alguma coisa de vida eterna, enfim. Então é isso aí, né? Tem muita coisa. Então fiquem... E tem mais uma coisa também. Tem uma teoria também que estão falando que o Homem de Preto pode ser o William. E a gente viu nesse episódio a confirmação que não pode ser porque a história foi bem encaixada, né? Como aconteceu com a Dolores, quando a Dolores encontra o Ted, ele despede do Ted tudo, e acontece tudo aquilo com o Ted, e no final o Homem de Preto encontra ele amarrado. Encontra o Ted, dá sequência. Então, a gente vê, que os dois acabam não se encontrando ainda. Eles estão no mesmo tempo da sequência. Eu acho que essa dele ser genro, o William ser genro do Homem de Preto, tá mais provável. Cola mais. E, então, tem uma sequência, né, cronológica, não tá fora em tempos. E os dois, tanto a Dolores com o William e o Logan, assim como o Homem de Preto e o Lawrence, estão indo para o mesmo lugar agora. Então provavelmente vai haver aí algum encontro. Né? Aí cai essa teoria de que estão realmente em tempos diferentes. Bom, confiram aí então a promoção, né, do próximo episódio e a gente se vê no próximo vídeo. Have you been dreaming again, Dolores? Imagining yourself breaking out of your modest little loop? The whole world is calling to me. In a way it hasn't before. Have you made a worthy adversary? Someone to stop me from finding the center of the maze. Help me. What is it you're hoping to find there? Something true.